Fala, turma. Falar aqui do ALZR, que saiu o relatório do fundo. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação do fundo, ver se tem alguma novidade ou não aqui no fundo. É um fundo que é querido por alguns, não tão querido por outros, criticado bastante por mais outros, né? Já que é um fundo que não sobe tão assim os dividendos, apesar do aumento da alavancagem. Tem gente que compara essa questão de alavancagem entre o TRXF, que de fato subiu a distribuição dos dividendos, e o ALZR ele não conseguiu seguir nessa pegada também, porque ambos têm uma alavancagem em questão em relação ao seu patrimônio bem próximas, né? O ALZR até está um pouquinho maior agora, mas e aí muita gente critica, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no ALZR. Ele fez aqui reajustes em dois imóveis aqui, então tivemos uma correção de 5,3, Balduco, CDB Ana Rosa e Morumbi, três imóveis na verdade. 5,3, assim ele esse ano reajustou 8 dos 23 imóveis. Teve aqui um aumento significativo da base de cotistas em questão de 2 para 3 meses. A gente vê que saltou para 164 mil. É uma base. Isso aqui, essa questão de subir assim, vai acontecer com os fundos base 10. Basta ver o HGBS, que é um fundo mais antigo, sempre ali sendo negociado a 200, e aí eles fizeram um desdobramento também para 20, ali, 20 reais. Percebe que a base lá também vai aumentando. Os fundos eles tendem a fazer isso. Os investidores, por alguma razão, eles acreditam que é melhor comprar a base 10 ao invés de base 100 ou 200. Ah, vou comprar 10 cotas do fundo. É a mesma coisa que você comprar uma. Mas lá no psicológico das pessoas, dos investidores que estão começando, e alguns até já estão há mais tempo, eles acham, acredito muito que é melhor, eu tenho 1000 cotas do LZR, eu tenho 100 cotas do LZR, dá no mesmo. Mas o que interessa aqui é que está aumentando a base de cotista e com isso aumenta a liquidez. E para o fundo é bom, né? Mais líquido o fundo, mais ele consegue atrair outro perfil de investidor para dentro do fundo. Consegue atrair investidores com mais grana, que precisam de uma liquidez maior. Então é favorável para o cotista. Eu acredito que vários fundos imobiliários vão fazer isso, né? Virar a base 10, tá? É aqui ele diz, né? Ó, após o ingresso de 11 mil investidores em 2 meses. Então, enfim, eles entendem aqui que tende a aumentar a liquidez, etc. E vai acontecer mesmo. Ao término aqui da posição do mês, ao término do mês, a posição do caixa é de 254 milhões. Dá um pouquinho menos, mas é isso aqui praticamente. Ele vai distribuir 0,09. Motivos para essa distribuição aqui: lucro de 2,4 milhões, ou 0,2, que estava retido na SPE do imóvel do Mercado Livre, recém-liquidado e distribuído ao fundo em junho, e parte das reservas dos lucros constituídas ao longo dos últimos meses. O caixa do fundo melhorou bastante porque essa SPE tinha lá um caixa, né, de quase 80 milhões, e aí entrou isso para dentro do LZR e automaticamente dá um respiro para o fundo ir cumprindo com suas obrigações para os próximos anos, que a gente já vai olhar mais detalhadamente ali embaixo. Mesmo com essa distribuição, a LZR segue carregando reservas aqui de 0,02, tá? Esse 0,9 ele está pagando agora, não é para pagar em julho, agosto vai voltar provavelmente a 0,8 aqui, tanto é que ele traz o guidance de distribuição ficando em 0,8 aqui, tá? Pelo menos ao segundo semestre de 2025. Aqui ele também traz um dado interessante, que é o total de pregões desde que o fundo surgiu, e percebam que, comparando com o seu valor patrimonial, ele ficou negociando bastante tempo acima do valor patrimonial. E é mais aqui que ele fica um tempo maior sendo negociado abaixo. Se não era aqui, ó, gráficozinho bem curto. A gente vê aqui também, aqui 18 para 19, ali ele negociou um pouquinho abaixo, que quando ele logo surge, né? E aí depois vem e sobe bastante aqui, que o mercado começou a explodir positivamente, de fundos imobiliários. Aí cai aqui época de pandemia, enfim, depois ele sobe bem. Aqui fica um período curto e aqui é o maior período desde que ele surge que vai negociando abaixo. E eu devo isso aqui, eu acredito muito que temos a questão do cenário atual do Brasil, não estou nem falando agora essa questão de Trump, Brasil e governo e tudo mais, mas sim dos juros, perspectivas para 2026, os gastos do governo, falo do governo como um todo, né, subindo em relação ao PIB, então bate aqui automaticamente na cota dos fundos, já que as NTNB seguem alta, a Selic segue em alta, mas aí eu também acredito muito que o LZR não conseguiu recuperar um pouquinho disso aqui por causa da alavancagem. Eles alavancaram bastante o fundo e não subiram significativamente o dividendo. Então, que nem o TRXF fez, né? Essa é uma das críticas que o pessoal faz ao LZR. Pô, alavancou, traz mais risco para o fundo, traz também mais diversificação para o fundo, mas deveria trazer mais dividendos e não trouxe.
Então o pessoal ele bate um pouco nisso e eu acredito que talvez por isso a cota do LZR também segue sendo negociada aqui. Mas com a tendência de em algum momento a Selic cair, eu acredito que vai subir, como vai subir em outros fundos imobiliários, tá? Atualmente ele possui aqui 23 imóveis, não vou ficar falando disso. Isso aqui é um dado interessante, a demonstração interessante dos últimos 12 meses que a gente vê aqui. Nem todos os fundos imobiliários trazem isso. Eu estava dando uma olhada aqui em relação ao que eu gosto, é algo pessoal meu, de ver o quanto o juros por aquisição de imóveis está consumindo das receitas do fundo. A gente vê aqui que em julho de 2024 equivalia a 8% em relação ao que ele pagava. Então ele ficava retido 8% para ele pagar, 8% em relação à receita imobiliária, ele ficava retido para ele pagar os juros dos imóveis que ele tinha lá de alavancagem, e subiu aqui para 13%. E a receita subiu quanto? Ela aumentou 28%. Né? A gente vê aqui que houve um aumento, ok, de receita, mas não é tão significativo assim, mas teve. Né? Teve esse aumento. Então eu gosto sempre de olhar, né? Aquilo que eu entendo que é saudável para qualquer fundo imobiliário, aí também depende, qualquer fundo não, depende do tamanho do fundo imobiliário, chegar no máximo aos 15% de consumir, né? Consumir o dividendo que poderia ser distribuído aos cotistas, mas está sendo pago pela aquisição do imóvel, não subir muito além disso. E aqui só tem que levar em conta que nessas receitas imobiliárias, o fundo ele considera aqui os aluguéis mais rendimentos, mais os CRIs investidos. Deveria trazer separado aqui o que de fato é aluguel entrando, o que de fato é rendimento de fundo que ele tem e o que são os CRIs aqui que ele tem investidos. Acho que é mais interessante ainda para a gente fazer essa conta, né? Mas enfim, são as informações aqui da demonstração de resultado que a gente tem para esse relatório. Aqui a gente vê, que é outra crítica, as distribuições dos rendimentos. Ela ficou aqui há um ano atrás em 0,08 e ela segue aqui em 0,08, até um pouquinho menor, né? 0,82, aqui era 0,83. Tem que lembrar que nesse período aqui o fundo ele fez aquisição, ele vendeu imóveis, então acabou que reduzindo aqui um pouquinho o dividendo, por isso a gente também fala do reinvestimento. E é o que a galera critica aqui no ALZR, né? Essa estagnação ali do não aumento da receita do fundo. O que é bem falado no ALZR, que os cotistas gostam, são 100% dos contratos atípicos, e o fundo, quando compra um imóvel, ele negocia dessa forma, 100% dos contratos atípicos. Assim, interessante para previsibilidade da receita do cotista é ok, mas é mais difícil para o gestor fechar novos imóveis, achar novos imóveis com contratos de longo prazo. Então, o contrato mínimo aqui é de 5 anos de duração. Então, o gestor não consegue fazer um contrato de 3 anos, 2 anos, 1 ano. Vamos colocar isso aqui para 1 ano. O mínimo aqui é de 5 anos. Então, isso dá uma travada também no fundo. Aqui os componentes de resultado do fundo. Eu vou passar essa parte toda aqui e vou falar direto aqui. Né? Aqui nós temos a alavancagem do fundo, como é que está a estrutura. Então, aqui o gestor ele coloca que para os próximos 5 anos cobre mais de 5 anos de obrigações futuras previstas com amortizações dos CRIs e compras parceladas dos ativos. Eu bem que não cheguei nessa conta de 5 anos. Chega ali para 2029, 2028, então 25, 3 anos e meio para 4, considerando esses valores que eu estou vendo em tela aqui, certo? Então são os valores que eu entendo, porque é um pouquinho menos, né? Vamos lá. Nós temos aqui 15 milhões dos CRIs, mais 71 milhões, mais 26 milhões. De onde são esses valores aqui? 71 milhões vem daqui, que são valores a pagar pela compra de ativo, mais 26 milhões pelos earnouts que ele pode precisar pagar. Pode ser que ele não precise. Aí, obviamente, sobra mais para o caixa. Mas se precisar pagar, então ele vai ter aqui para esse ano 113 milhões. Aí nós vamos para o ano de 2026, nós temos mais 76, mais possíveis 23,7, mais os 32 que estão aqui, somando aqui 132. Aí nessa conta toda aqui, então o total em 1 ano e meio eu botei aqui 202. Aí eu já descontei o que ele tem a receber, 18,8, 24,4. Né? Então chegaria aqui a uns 202 milhões. Aí o fundo recebe os 18,8 e os 24,4 por possíveis vendas. Então a gente vai chegar no caixa aqui em 2028 com 38 menos 37, vai a 1,2 mais 11,8, que é isso aqui, sobrando 20 milhões.
fazendo os descontos aqui, a diferença disso aqui para isso aqui, 202 para 253, pagando o que tem para pagar aqui, somando o que tem para receber aqui, cai para cá, sobe os 38, desconta os 37, soma com os 11, chegamos aos 20 milhões. Aí a gente vê que para 29, pelo menos no momento, não tem novas vendas. Então o fundo ele teria aqui 20, faltaria um pouco de grana, né? Tem posição em outros fundos, ok, poderia vender, né? Mas pensando em caixa, e eu estou considerando que o gestor colocou aqui, né? Dá um pouco menos que isso aqui, porque ele tem posição em fundo imobiliário, mas ele está considerando, então eu vou considerar também. Já que ele é o gestor do fundo, é ele quem está à frente do negócio, é ele que sabe dizer se eu posso vender isso aqui ou não posso. Então eu considerei aqui também. Então a gente vê que não é que cobre bem 5 anos, mas deixa uma folga bem tranquila para 25, para 26 e para 27. Chegando lá para 28, começar a pensar o que ele tem para fazer aqui em 29, né? Então, esse é o resumo aqui, praticamente do LZR. A gente vê a porcentagem aqui de alavancagem do fundo. Mas é uma situação bem tranquila, contratos 100% atípicos. É uma preocupação que gera, né? Esse imóvel também que o fundo comprou, do POM aqui, muito criticado pela localização lá, né? Pelo perfil do imóvel, pela localização, que me animou aqui no LZR. É que em uma entrevista recente, o gestor já falou que eles não pretendem mais ter lajes, adquirir mais lajes, não é mais o foco do LZR. Isso me animou bastante. Assim, pensando em diversificação, não tem fundo igual ao LZR. Né? Em diversificação aqui de perfil de locatário, de imóveis, não tem igual ao LZR. Então, esse é um ponto muito positivo aqui do fundo. Aqui nós temos os contratos, vencimentos, para quando vai vencer e tudo mais. Então, a gente segue acompanhando aqui o resumo aqui do LZR. Nada de muito novo, sempre essa questão de alavancagem. Acredito que em breve o fundo deve conseguir fazer uma emissão, se tivermos uma leve melhora, perspectiva de leve melhora aí para a economia do país, mas nesse momento que eu gravo o vídeo aqui, né, não é o que parece que vai acontecer. Mas a gente segue acompanhando e vamos ver aí nos próximos relatórios futuras novidades aí no fundo.